E nós nos encontramos à inteira disposição para que todos possam aproveitar a ocasião para tirarem dúvidas e, na medida das possibilidades, nos empenharemos em esclarecê-las. Alguém gostaria de começar com alguma pergunta? O ideal seria a pergunta sobre a aula exposta. Podem perguntar também por que banana não tem caroço. Aí eu vou ter que me virar para responder por que banana não tem caroço. Mas não é exatamente o teor da nossa aula, tá bom? Então, por favor, pessoal, tenham Rav Shimon, vocês a palavra. Rav Shimon, tá me ouvindo? Sim. É o Marmol. Como vai, Yosef? Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Graças a Deus, tudo tranquilo. Amém. Aos amados também aí, um shalom, boa noite. Boa noite. Sim. Falando sobre a questão do Baal Shem Tov, sim. A questão da sepultura, etc. e tal. O local do sepultamento dele é exatamente lá na Galileia, lá na cidade ou do vilarejo. Esse é Rabi Shimon Bar Yochai, Baal Shem Tov, em Mezibus, na Ucrânia. Isso, Rabi Shimon Bar Yochai. Inverti. Na verdade, essas almas estão totalmente conectadas. Você falar em Baal Shem Tov, no Mashiach, no Rebbe, Rabi Shimon Bar Yochai e Rabi Tzchak Luria, é praticamente a mesma coisa. Certo. Aí duas questões, então, que eu gostaria de deixar com o senhor. Sim. O local, Meron, ali na Galileia, Sim. deve ter um significado muito profundo e muito elevado. E a segunda questão, ao mesmo tempo que estas vidas estão interligadas, teria alguma coisa a ver com a alma de Mashiach? Obrigado. Com certeza. Toda a alma, vamos explicar isso aqui. A alma o líder da geração está ligada com Yehidah Shebanefesh, a central da alma do povo de Israel e, por extensão, da toda a humanidade. O líder da geração está ligado com a central da alma de todas as gerações, de toda a geração. E o Mashiach, além de ser o líder da própria geração, que vai ser ligado com a central da alma de todas as almas da geração, o Mashiach vai conseguir a façanha e a proeza de revelar a central da alma de toda a humanidade, envolvendo todas as gerações. A diferença entre Mashiach e os outros líderes, que cada líder foi um líder em sua geração. E o Mashiach vai ser o líder de todas as gerações. O Mashiach vai ser o líder de Moshe Rabbeinu, o Mashiach vai ser o líder dos patriarcas, o Mashiach vai ser o líder de todos os reis de Israel, de todos os profetas, de todos os rebes, de todos os líderes na época da Mishnah, da Gemara, do Talmud Yerushalmi, Bavli, dos Geonim e de todos os Shoftim e de todos os juízes. Ele vai ser o líder maior de todas as almas, de todos os tempos, não só do povo de Israel, como de toda a humanidade. Então, essas almas estão ligadas com Mashiach, mas particularmente porque elas revelaram os aspectos místicos da Torá, e os aspectos místicos da Torá estão ligados com a Torá especial que será transmitida por Mashiach, que é um nível maior ainda do que a Torá que é revelada no paraíso, no mundo espiritual. Moshe Rabbeinu, que está quase com a cabeça dele batendo no teto do paraíso, eu brinco que ele está tão elevado que está já batendo a cabeça no teto do paraíso lá em cima, ele vai ter que voltar de novo nesse mundo, na ressurreição, para captar aspectos da Torá que serão revelados pelo Mashiach, que nunca foram revelados, inclusive nos níveis mais elevados do paraíso espiritual. Aspectos totalmente novos, porque Deus vai se revelar aqui embaixo, apesar que Deus está em todo lugar, Deus vai se revelar aqui embaixo também, subsequentemente, a ressurreição dos mortos, as pessoas vão perceber a divindade presente nesse mundo. Meron
é, na verdade, o túmulo de uma pessoa, os restos mortais de uma pessoa, são meio de comunicação com a pessoa. Na verdade, não devemos consultar os mortos. É uma proibição da Torá. Nós podemos consultar o médico, o engenheiro, o advogado e outros profissionais liberais, mas os mortos não devemos consultar, tá? O que nós fazemos, principalmente fora do local onde jaz o corpo do falecido, mas podemos visitar o túmulo e rezar para o ente querido, mas não pedindo nada para ele, então somente um pedido podemos fazer, que ele interceda junto à fonte de todas as bênçãos, que é Deus. Não é nem um ser humano a fonte de bênção alguma. Até o Mashiach, ele vai ser o emissário de Deus. O único que pode abençoar de verdade é Deus. Na verdade, nós repassamos essa bênção, mas a bênção só vem de Deus. As outras religiões criaram santinhos, as estátuas, as divindades, pai de santo, tio de santo, avó de santo, no babalaô, não sei o quê, não sei o quê. Criaram um monte de coisas, espiritualidades as mais estranhas possíveis e imagináveis, no hinduísmo, no budismo, no picaritismo, no periquitismo, etc., etc., mas, na verdade, tudo isso é uma distorção, porque quem abençoa é Deus. E o Sadikim? A gente fala tanto do Rebbe para cá, Rebbe para lá, Brachá do Rebbe, 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 Rebbe. Muita gente pergunta, será que vocês, Hassidim, não idolatram Rebbe? Deus nos livre. Ele é um líder da geração. E aonde a gente vai buscar a resposta? Na Torá. E acreditar em Deus e em Moshe, o seu servo. A forma de nós nos ligarmos a Deus é imitando e nos inspirando no líder da geração. Então, o local do túmulo de uma pessoa é uma forma de conexão com a alma. Nós não consultamos as pessoas, esse negócio de espiritismo, mesa branca, da passe, mediunidade. Os espíritas, eles falam tanto, tanto. Em primeiro lugar, eles falam um pouco em Deus, mas falam muito nos espíritos que a pessoa fica totalmente sugestionada. Em geral, quem entra na religião espírita começa a vivenciar uma série de fenômenos extraordinários e sobrenaturais, e a pessoa quer se livrar disso e acaba tendo uma dificuldade, porque ela está meio que presa a essas impurezas. Nós vivemos nesse mundo, Deus ocultou o mundo espiritual, pelo menos da maioria das pessoas, para não enlouquecermos. Se em um segundo vocês, todos aqui presentes na sala, vissem o que acontece no mundo espiritual, durante um instante, tudo o que acontece no mundo espiritual, inevitavelmente vocês iriam enlouquecer, perder totalmente a razão. Por quê? Porque é muita luz no mundo espiritual, muita coisa. Zilhões de informações no único segundo. Zilhões de almas vendo ao mesmo tempo. Uma infinidade. Vocês iam se sentir asfixiados. Então, por isso, Deus, na sua misericórdia, na sua bondade absoluta, ocultou o mundo espiritual para que nós vivêssemos a vida dos vivos. As pessoas normais levam a vida dos vivos. Os espíritas e outras religiões levam a vida dos mortos. Eles estão mais preocupados com os mortos que com os vivos. Não tem sentido nenhum. Uma pergunta aqui do Yosef. Sim. Então, isolamento, exatamente. Moshe Rabbeinu teve que ir para se ligar ao campo espiritual, ele teve que se isolar um pouquinho do campo físico. Estou perguntando aqui, Rav, Lag BaOmer tem alguma brachá? Não, não tem brachá. Lag BaOmer não é uma festa da Torá, pessoal. É uma festa dos sábios, é uma festa que surgiu bem depois do término da Torá, do Tanakh, etc. É uma festa que está abaixo ainda de Hanukkah e Purim. É uma festa ligada mais a um costume. Não tem brachá nenhuma, etc. Existem costumes. Tem um costume que eu vou dar uma sugestão aí, mas eu mesmo tenho dificuldade pessoalmente de encontrar, não é todo ano que eu como. Há um costume de comer, eu não sei se alguém sabe aqui presente o que é, alfarroba. Alfarroba. Porque nasceu uma árvore de alfarrobeira na gruta, na caverna do Rabi Shimon Bar Yochai. Lá que ele estudou com Eliyahu Navi, ele e o seu aluno, o seu filho Elazar. Uma curiosidade, eles passaram 12 anos na caverna, eles faziam o seguinte, eles podiam usar poderes da Kabbalah para fazerem milagres, mas eles, para pouparem a roupa deles poluída,
eles só usavam a roupa deles no Shabat. Eles entravam numa piscina de areia. E Rabi Shimon Bar Yochai e o seu filho ficavam cobertos até o pescoço e até os punhos para fora da areia, estudando a Torá. Eliyahu Navi se revelou para eles e revelou toda a Kabbalah, etc, etc. Depois eles tinham que ser curados, né? Porque eles só se vestiam para o Shabat e Yom Tov. Quando eles estavam saindo da caverna, depois de 12 anos, quando eles estavam saindo da caverna, Rabi Elazar, o filho de Rabi Shimon Bar Yochai, olhou para os campos e viu um agricultor judeu colhendo flores. Só que ele não se conformou que pessoas estavam se ocupando de aspectos físicos. Ele olhou para o campo e a santidade do Rabi Elazar era tão grande que o olhar dele começou a incendiar o campo. Começou a pegar fogo no campo só com o olhar dele. Não é essa história de super-homem é plágio, pessoal, dos olhos do super-homem. Ele começou a incendiar com o olhar dele, Rabi Elazar. Aí saiu uma voz celestial e que foi ouvida por Rabi Shimon Bar Yochai e seu filho Elazar. Deus falando: eu criei o mundo para Elazar o destruir? Como quem diz, não é certo. Aí Rabi Shimon Bar Yochai pegou seu filho e eles entraram de novo na caverna. Ficaram mais um ano. Rabi Elazar esfriar a cuca e esfriar os motores. Estavam superaquecidos, os motores espirituais. Depois de um ano, Rabi Elazar conseguiu sair da caverna sem... não era só o campo, para onde ele colocava o olhar dele, começava a pegar fogo. Ele teve que se acalmar um pouco para entrar novamente no mundo. E depois Rabi Shimon Bar Yochai esclareceu para o seu filho, lembra aquele agricultor que você não se conformou que ele estava colhendo flores? Ele estava colhendo flores para enfeitar a mesa dele no Shabat, para se dedicar a Deus, o aspecto físico elevado ao nível espiritual superior. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Shalom, Rabino. Oi, Gabriel, Oi. tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber por que o homem e a mulher foram feitos separados, no caso. Quer dizer, foram feitos juntos e não separados já então, na verdade, já o homem e a Deus. mulher foram feitos juntos para eles voltarem a ficar juntos. O Talmud fala que um homem solteiro, nada contra os solteiros, com todo respeito e consideração, mas ainda não são completos. O termo é pela metade ou incompletos. Um homem que ainda não é casado, uma mulher que ainda não é casada, eles são metade, incompletos. Por quê? Porque a faísca a mais da alma dele é a sua cara metade. Um noivo e uma noiva não tem duas almas. Um noivo e uma noiva, envolvendo o casamento predestinado, primeiro casamento em geral, o noivo e a noiva têm faíscas da mesma alma. Eles não possuem duas almas. Eles são da mesma alma. Não é só noivo e noiva, não. Às vezes pode ser um pai, um filho. Yaakov Avinu, dos 12 filhos de Yaakov, o Yosef era o único que tinha a faísca da mesma alma do patriarca Yaakov. E às vezes uma pessoa estranha. Pode acontecer de a gente conhecer uma pessoa estranha que não tem vínculo nenhum familiar com a gente e, de repente, nós somos faíscas da mesma alma. Isso pode acontecer também, tá? Então, porque eles foram criados juntos, para Deus quis dar o recado que eles tinham que se unir novamente. Eles foram criados como gêmeos siameses, né, ligados pela cabeça, tronco e membros, né? Mas não se entendiam, né? Um queria olhar para o outro, não dava, né? Porque um estava nas costas do outro. Eu acho que dava briga quando eles iam tomar banho usando escovão, aí acabava dando briga, né? Mas eles eram grudados. E qual foi a forma de correção? Quando eles se uniram fisicamente, intimamente, elevando os mundos espirituais. A união íntima deles foi a forma de retificar a união com a qual eles foram criados, que de costas um para o outro. Na Kabbalah, frente é uma revelação maior de Deus e costas é uma revelação menor de Deus. A pergunta, amigos podem ser almas gêmeas, como David e Jonatan? Totalmente. David e Jonatan eram dois gigantes do judaísmo. Eu já falei aqui que David Amelech, o rei David, é uma das 3 almas mais espetaculares de todos os tempos, passado, presente, futuro e eternidade de toda a humanidade. As 3 almas mais espetaculares são Moshe, David e o Rebbe Melech HaMoshiach, o rei Mashiach. São as 3 almas mais espetaculares. Jonatan era um grande tzadik, filho do rei Saul, e acabou morrendo junto com o pai numa guerra contra os filisteus.
E o Natan era um grande tzadik. A ligação deles não era pelo aspecto físico. A ligação deles era no conhecimento da Torá. O rei Davi, por exemplo, tinha uma ligação espetacular com o profeta Samuel. Eu já comentei aqui que o rei Davi, foragido do rei Saul, ele passou uma noite estudando com o profeta Samuel. O nível de profundidade, de aprofundamento que eles chegaram numa noite, um ser humano, mesmo que estudando ininterruptamente durante 70 anos seguidos, não chega ao nível de aprofundamento que o rei Davi e o profeta Samuel chegaram juntos no estudo da Torá em uma única noite. Então, são almas especialíssimas. Pessoal, mais uma pergunta? Por favor. Shalom, Rabino. Fala, Isso aí é de Gabriel. novo. O Han que fez a maldade com Noah, mas por que Cã levou a culpa? O neto dele? Então, na verdade, um filho só pode levar a culpa. Uma excelente pergunta. Em primeiro lugar, Ham já tinha sido abençoado por Deus, então Noah não podia amaldiçoá-lo. Alguém sabe o que ocorreu naquele momento do Ham? A Torá fala de uma forma sutil que ele descobriu a nudez do pai. Mas vem o Rashi e fala outra coisa. Tem duas versões no Talmud. Uma, que ele castrou o pai. Outra versão, que ele manteve uma relação homossexual com o próprio pai, com Noah. Isso quer dizer que ele descobriu a nudez. Então ele foi totalmente... E, na verdade, Ham já era diferente desde o início. Só que ele foi poupado da destruição do dilúvio, porque ele era filho de Noah. Mas por que Canaã foi amaldiçoado? Porque Canaã não foi amaldiçoado assim de cara. Aquela maldição, se ele se comportasse diferentemente do pai, essa maldição não pegaria. Mas, na verdade, ele foi amaldiçoado porque ele seguiu o mesmo caminho do pai. Ele virou um bandido, marginal, ele deu origem a povos, etc., mas ele se antagonizou a Deus. A maldição, mesmo que uma pessoa seja amaldiçoada, se ela se arrepender e trilhar dos seus erros e trilhar um bom caminho, a maldição não vai pegar nela. A maldição precisa de um utensílio para pairar. Se a pessoa transforma o utensílio, não tem como uma maldição acabar se materializando. Exatamente, o Ham, ele se envolveu, como o Yosef Marmol falou, com relações proibidas. Vamos lembrar que as 7 leis dos filhos de Noah foram popularizadas pelo Noah, e o Noah ainda acrescentou mais uma, de não comer membro do animal vivo, porque os seres humanos foram autorizados a comer carne a partir do término do dilúvio. Os descendentes de Noah foram autorizados a comer carne, mas antes do dilúvio, o ser humano nunca não chegou a comer carne, que ele estava no mesmo nível dos animais, não estava num nível maior, estava no mesmo, não podia levar os animais, porque ele estava no mesmo nível. Então, Noah acrescentou a 7ª lei, não comer membro do animal vivo. Mas as leis de Noah já eram observadas pelo primeiro homem, Adão. Adão e Eva. Adão e Havá já guardavam 6 das 7 leis. A 7ª foi inovada na geração de Noah, que é não comer membro de um animal vivo. Mas as outras 6 já foram cumpridas desde o primeiro casal progenitor da humanidade. Quer dizer, deveriam ser em tese cumpridas. Não foram cumpridas pelas gerações subsequentes até o dilúvio, mas deveriam ter sido cumpridas, foram cumpridas por uma minoria, os líderes das gerações. Mais uma pergunta, pessoal? Ravi, eu tenho uma. Olá, Marcos, tudo bem? Olá, Cavoda, show maravilhoso. Obrigado. Ravi, então, sempre aquela questão de Noah, que o senhor mesmo falou com sabedoria, que essa presença com o Criador dele, com o Criador, essa relação, ele teve que se preparar para, não sei, para o próprio corpo suportar, em poder olhar para o Criador, e o senhor mesmo falou que o rosto dele brilhava e tal. Então, e o senhor falou agora de 2 sábios, foi Shimon Bar Yochai e o filho dele, 13 anos, na caverna, e tiveram a revelação diária do Eliyahu Hanavi, do profeta Elias, que repassou toda a Kabbalah, e foi lá que ele escreveu o Zohar.
Olha, as forças antagônicas à santidade não ficaram contentes com a compilação do Zohar e foram para o contra-ataque. Não tem o filme lá da trilogia do Star Wars, o Império contra-ataca? O Império do Mal contra-atacou. E as forças antagônicas da santidade fizeram com que o Zohar fosse ocultado por mais de 1.500 anos. Ele se perdeu, foi ocultado e ninguém teve acesso ao Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai escreveu o Zohar, talvez um líder, o líder maior da geração, mas ele foi totalmente ocultado, o Zohar. Ele foi revelado novamente um pouco antes do Arizal, uns 50 anos antes do Arizal, por Rabbi Moshe de Leon. Rabbi Moshe de Leon, na Espanha, revelou o Zohar que ficou oculto 1.500 anos, desde Rabbi Shimon Bar Yochai. As forças antagônicas à santidade não gostaram que ele escreveu o Zohar e deram um jeitinho de escondê-lo por mais 1.500 anos. Ravi, aí vou lhe perguntar, tem mais algum tzadik na história que também tiver essa presença tão forte com o Criador, ou com alguém do Criador que por exemplo, do filho do Shimon Bar Yochai, que ele olhou para o campo. Além desses três personagens, tem mais algum, Ravi? Tem muitas histórias de grandes tzadikim, tem histórias impressionantes, tá? Eu vou contar uma delas, mas é uma gota no oceano, tem muita coisa. Havia um garoto na época dos romanos, um garoto judeu, que ele foi educado pelo pai, pela mãe, que eram tzadikim, eram pessoas justas e iluminadas romanos. E o garoto se escondeu numa caverna. O garoto tinha 8, 9 anos. Desculpa, o garoto tinha uns 7, 8 anos. E esse garoto estudava a Torá o tempo todo, e já que ele era filho de um tzadik, o pai dele o ensinou a se elevar totalmente a Deus e estudar a Torá e cumprir as mitzvot de forma ininterrupta, mesmo escondido numa caverna. E os romanos chegaram a esse garoto e o mataram da pior forma possível. Esse garoto foi martirizado. Só que esse garoto era tão elevado, ele morreu única e exclusivamente por ser judeu e por estar estudando a Torá. Ele chegou aos níveis mais elevados do paraíso. Ele foi revelado como um anjo chamado Gadiel. Gadiel. Esse anjo tem uma função chave que eu esqueci qual no paraíso, esse anjo. E os nomes cabalísticos de Deus, o nome de 45 letras, de 52 letras, de 63 letras e de 72 letras, esses nomes ficam sendo irradiados o tempo todo da testa desse garoto no paraíso. Ravi, quer dizer que ele foi elevado a anjo? Ou ele ou retroativamente foi revelado que ele já era um anjo. Uau. O Eliyahu Hanavi aparentemente era um ser humano, mas depois perceberam retroativamente que ele tinha uma alma angelical. A mesma coisa com o Hanoch, que acabou se revelando como um anjo Mem Tetet, Mita-Tron. A gente não fala o nome sagrado, a gente tem que fracioná-lo. E são anjos. Esse garoto tem histórias sobre ele, vocês podem procurar no Google. Gadiel, quem é esse anjo? Tá? Ele se lamenta profundamente, ele é esse garoto, ele é consolado por todos os tzadikim no Gan Eden, no paraíso. Por quê? Porque ele se lamenta profundamente que isso faz ele sofrer, o fato de não ter crescido, casado e ter tido filhos nesse mundo. Aí fica uma dica. É algo espetacular nos casarmos e termos filhos, tentarmos ter. Aqueles que não podem ter filhos, adotando uma criança, é considerado como se tivesse um filho. Ele não teve filhos porque ele era muito pequeno, 8, 9 anos, 7, 8 anos. Então ele fica se lamentando no topo do paraíso
que ele não cresceu e não teve filhos. E os sadiquim ficam o tempo todo o consolando. Vejam só a importância de nos casarmos e principalmente termos filhos. O homem foi ordenado por Deus de ter filhos, de se multiproliferar, né? E crescei-vos e multiplicai-vos, proliferar-se. E a mulher não. Deus é bem inteligente. Ele sabe que o homem não tem como ter filhos a não ser pela companhia da mulher. Então, e a mulher naturalmente quer ser mãe. Já está embutido na natureza dela querer ser filho, querer ter filhos. O homem não. O homem não faz questão. Então, ele foi ordenado. Uma das histórias mais... O Eliel Navi, está perguntando aqui o Antônio, quando o Eliel Navi vier, ele vai se materializar? Claro. Existem duas ideias, não é obrigatório. Há uma ideia que o Eliel Navi vai aparecer 3 dias antes do Mashiach. Mas como o Maimônides não traz isso nos critérios de identificação do Mashiach e da redenção, então não é obrigatório. Pode ser que o Eliel Navi apareça antes de uma etapa posterior da revelação do Mashiach, mas não da etapa inicial. Esses 3 dias antes da revelação do Mashiach não necessariamente se referem à revelação primeira do Mashiach. Pode ser que a revelação do Mashiach em outra etapa. Mais uma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar o nosso tempo. Shalom, Rabino. Sou de novo. Eu gostaria de agradecer pelas aulas, no caso. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando. Se vocês não estivessem aqui, eu estaria falando com a parede. No caso, eu gostaria de saber o seguinte. Uma pessoa que é filho de pais separados, sim, tá tudo bem no caso? Ou a pessoa tem casa? 100%. Vamos entender o seguinte, a regra geral. Deus não exige o impossível de suas criaturas. Então, uma pessoa que passa por problemas na vida, ela tem a força necessária de dar a volta por cima. E nós não conhecemos ninguém. As almas se escondem por trás dos corpos. Nós não sabemos quem é mais elevado, quem é menos elevado. Às vezes um bobalhão, às vezes um cara que é um zero esquerda, ele é um zero esquerda circunstancialmente, mas ele pode estar escondendo uma alma gigantesca que veio para cá só para cumprir meros detalhes. Pode ser um cara, já contamos aqui histórias, debilitado mentalmente, debilitado fisicamente, um cara que ele sofre daquela doença mais grave que existe em toda a humanidade, que se chama chatice aguda. Pessoal, chatice aguda é pior que coronavírus, que Covid-19. Coronavírus afeta algumas dezenas de milhões de pessoas no mundo. Chatice aguda, eu tenho a impressão que afeta mais de 1 bilhão de pessoas. Ser chato é terrível, pessoal, mas entre esses chatos, pode ser que haja almas muito elevadas. Não podemos nos deixar levar pelas aparências. Está escrito no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, não vamos somente observar uma ânfora, ou seja, um vaso, mas sim o conteúdo dele. Às vezes o vaso... Vou contar uma pequena historinha aqui, pessoal, interessante do Talmud. Tinha um sábio, deixa eu tentar me lembrar o nome dele. Ai. Me esqueci agora o sábio dele. Com quem que ele era? Esqueci o nome do sábio, infelizmente. Mas eu vou contar a história do mesmo jeito. Tinha um sábio da época da Mishnah que ele era terrivelmente feio. Já sei quem é. Era Rabi Yohanan? Pode ser que era Rabi Yohanan. Ele era muito feio. A sobrancelha dele ocupava a testa inteira. Ele era uma sobrancelha só, que ele tinha um pelo enorme saindo da testa. Ele parecia um troglodita. Aí chegou uma princesa, uma matronita, uma mulher nobre romana, lá de Roma, e falou: Rabi Yohanan, eu acho que ele. Me explica uma coisa, o senhor é tão sábio, como que pode ter tanta sabedoria dentro de um homem tão feio como o senhor?
Aí ele falou o seguinte, a senhora tem uma grande produção de vinho, né? Ela falou, sim. Então, por que que a senhora não coloca o vinho no mais nobre dos metais? Qual que é o metal mais nobre? É o ouro. Ela falou, boa ideia. E ela colocou a produção dela, parte da produção, em vasos de ouro. Só que o ouro oxida. Oxida pouco, mas oxida. Azedou todo o vinho. Ela falou, mas alguma coisa está errada. Ela falou, ele respondeu, retrucou, realmente, não adianta o vinho ter um sabor louvável dentro de um metal precioso. Às vezes ele tem que ser envelhecido em barris de carvalho, de madeira. A madeira é simples. Então Deus colocou essa sabedoria toda nesse vaso aqui que sou eu, de madeira simples e não de ouro. Eu sou feio para dedéu, mas é assim que eu preservo a minha sabedoria enorme. Nesse corpinho aqui que destoa da estética da maioria das pessoas. Baruch Hashem. Essa mesma matronita vem do grego, do latim, matrona, matrona, era uma líder, uma mulher importante lá de Roma. Ela falou o seguinte, o que Deus perguntou para o Rabi Yohanan, o que Deus fica fazendo desde que criou o mundo? Ele fica de braços cruzados? Aí Rabi Yohanan falou, não, ele faz casamentos. Ele combina pessoas diferentes. Ele faz uma pessoa se encontrar com a sua cara metade. Ela falou, mas isso aqui é muito fácil. Não precisa ser Deus para fazer isso. Eu faço isso com os meus escravos. Aí Rabi Yohanan falou para a matronita, por favor, a senhora pode fazer. Ela falou, amanhã mesmo, vou pegar 1000 escravos e 1000 escravas e vou obrigá-los a se casarem uns com os outros. Ela obrigou a surgirem 1000 casais. No dia seguinte, estava faltando um olho, uma orelha foi arrancada numa mordida, uma perna quebrada, um assassinado, um mandado para o hospital, coisa e tal. Aí ele falou, não é bem assim, não é bem assim, a senhora viu que não dá certo. Então está escrito no Talmud que fazer encontrar um rapaz e uma moça que combinam tem que se esforçar um pouquinho, porque às vezes, se não fosse intervenção divina, é mais difícil que abrir as águas do Mar Vermelho. É a expressão do Talmud. É mais difícil fazer com que um rapaz e uma moça se combinem para formar um casamento, por isso que tem a bênção divina, que torna fácil. Eu estou falando pela natureza. Seria mais difícil que fracionar as águas do Mar Vermelho. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta, pessoal? Nós temos 5 minutinhos ainda. Alguma pergunta? Amigo, Fala, Gabriel. quando eu sei a Olha, Baruch diferença. Hashem, que nesse grupo nós temos o Gabriel. Se não faltaria. Por favor, Gabriel. Qual a diferença? Quando eu sei que eu estou pagando por um pecado ou se eu estou passando por um teste? Então, na verdade, tem uma diferença, na verdade. Tem a missão da pessoa e tem o tikkun. A missão é aquilo que ela precisa realizar que ela ainda não fez. E o tikkun como se fala, é ela espiar pelas falhas, né? Então, a missão é um pouco mais fácil, o tikkun é um pouquinho mais difícil. Então, na verdade, a gente não sabe exatamente qual é o teste, qual é a punição das nossas falhas, então a gente tem que aceitar de bom grado, bom grado. E uma forma de a gente suavizar os sofrimentos na vida, qual é a forma de nós suavizarmos qualquer sofrimento na vida? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem algum palpite? Qual é a forma de evitarmos sofrimentos na vida? Praticando a caridade. Porque nós praticamos a caridade com quem merece, eventualmente com quem não merece. Se nós praticarmos a caridade com o próximo, Deus vai, entre aspas, parênteses, colchete de chaves, fechar os olhos para as nossas falhas e como um pai querido, infinitamente piedoso, extremoso, misericordioso, ele vai acabar poupando os sofrimentos na nossa vida, porque já que estamos ajudando os outros,
ele vai acabar nos ajudando também. Então, essa é a maneira de termos uma vida significativa sem sofrimentos. E mais uma ideia, aproveitando os 3 minutos que nós temos aqui, todo mundo foi predestinado por Deus a ter preocupações e desgastes. Preocupações. Todo mundo tem o seu pacotinho. Todo mundo tem a sua bagagem pesada para carregar. Mas não precisa. Nós somos predestinados por Deus a nos preocuparmos. Sabe qual é a forma de nós acabarmos com a nossa preocupação? Nós vamos ter que nos preocupar de qualquer jeito. Sabe qual é a forma de acabarmos com as nossas preocupações? Nos preocupando com as preocupações dos outros. Já que nós vamos nos preocupar o tempo todo, que sejam as preocupações dos outros. Aí Deus pensa, fulano, ciclano, beltrano, o fulano de tal, ele está se preocupando tanto com os outros, ele não tem tempo. Eu não vou mandar preocupações próprias para ele, da saúde, do sustento, da família, da paz, da harmonia, da serenidade da casa dele. Coitado, ele está se arrancando os cabelos o tempo todo pelos outros. Então, já que ele se arranca os cabelos de qualquer forma, que seja pelos outros, e não pelos problemas. Ele se mata por tudo que acontece da parede da casa para fora. Então, eu não vou dar problema nenhum da parede da casa para dentro. Vou dar muita saúde e muito sustento para ele continuar se arrancando os cabelos para resolver os problemas dos outros. Amém. Amém. Mitzvah, né, Rabi? Mitzvah. Fazendo bem, né? E com isso, com esse mérito todo, a qualquer momento, nós vamos ter a revelação do Mashiach. Toda essa pandemia dos pandemônios é uma preparação para a gente receber o Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Agradecer a presença de todos, desejando uma excelente noite para todos os presentes. Até mais, se Deus quiser. Queria pedir para o senhor mandar um abraço para o meu amigo Renato Sachs, que está aí hoje. Renato? Renato Sachs, grande irmão meu. Opa! Ele está ouvindo? Está ouvindo. Tá ouvindo. É? Olha aí, muito ó. Eu estou vendo vocês dois. Muito abençoado, Renatinho. Como diria o antigo profeta Chacrinha, aquele abraço. Não perde uma reza de Shaharit, Mihai, Arvit. Está todo dia agora firme. Fala, Renatinho. Baruch Hashem. Pessoal, uma boa noite. Até mais. Que sejamos instrumentos da luz infinita de Deus. Amém. Amém. Coloca a voz, Rabi. Escolha.